Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Assis aqui com vocês. No vídeo de hoje, galera, eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês sobre esse elenco do Remo, né? Mudanças que podem acontecer aí no time do Ricardo Catalá para o confronto contra a equipe do Floresta no domingo. A gente vai conversar bastante, né? E eu vou dar minha opinião aqui sobre o que pode acontecer com o clube do Remo daqui pra frente, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Antes, eu peço pra você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, vamos sortear aí 2 camisas do Leão dessa temporada pra você. Então já se inscreve aí, deixa seu like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante pro crescimento do nosso canal, sua interatividade aí, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado pela Poder Esportes. Hoje o meu palpite, inclusive se você não segue a gente no Instagram, segue lá o Legado no Instagram, todo dia a gente manda palpite lá pra você, tá? Hoje o meu palpite é justamente Defensa e Justiça, jogando em casa, e também apostei na Libertadores, Barcelona de Guayaquil, tá? Clicando aqui no primeiro comentário fixado, você se cadastra, faz o seu depósito. Se você também quiser se divertir um pouco com a gente na questão de apostas aí, é só seguir a gente lá no Instagram e pegar lá nossos palpites e fazer também sua fezinha. Então, clica aqui, primeiro comentário fixado, vai aparecer essa tela aqui para você, você preenche ela, verifica a sua conta aí, meu amigo, o que é muito importante aí para você, tá? Verificar a sua conta e também fazer um depósito acima de R$50 para você ganhar o bônus. Leia o regulamento para você saber como utilizar o bônus e da melhor maneira de utilizá-lo, tá? Venha para a Poder Esportes, experimente a emoção de vencer com a Poder Esportes, tá? Primeiro comentário fixado. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, bora começar falando aí, né, sobre o elenco do Remo e como esse elenco foi montado, né? Porque o Remo anunciou ontem o Vitor Leque, né? Mais uma contratação aí para essa temporada. O jogador que pode atuar na ponta esquerda, o tão sonhado ponta esquerda que o Ricardo Catalá aí pedia sempre nas suas coletivas e também no desenho do time, né? Se você olhar o time do Remo hoje, você vai perceber nitidamente que o time é penso, só joga pela direita com o Pedro Vitor. Agora vai ter a opção do Vitor Leque. O Vitor Leque já está no bid, tá? E ele pode atuar e as chances dele ser titular no confronto contra o Floresta no domingo são grandes. Mas vamos ver aí o que o Ricardo Catalá vai preparar para essa semana. Teve alguns torcedores que foram nas minhas redes sociais, principalmente criticar mais uma contratação do Remo, principalmente a questão do critério. Porque o torcedor falou, pô, Wayne, esse jogador nem atuou esse ano, nem foi titular em equipe nenhuma, né? Qual a chance desse cara dar certo? Bom, eu vou te dar minha opinião aqui honesta, mas eu também vou fazer um comentário em cima do que vocês têm dúvidas aí. A chance do Vitor Leque dar certo é maior que a do Elton e a do Marcelo. Isso é fato, tá? Por N motivos, mas o principal deles é a questão da idade. É um jogador que vê o Remo como uma principal vitrine para ele retomar a carreira. Mas temos também o exemplo do Laranjeiras, né, que pouco é utilizado. Então eu espero aí que o Vitor Leque seja mais utilizado, até porque é um jogador que eu acho que tem potencial absurdo para desempenhar esse papel aí na ponta esquerda do Remo. O que eu quero falar sobre as contratações é o seguinte: se você analisar as contratações dessa gestão, principalmente nessa temporada, você vai ver que o critério ele é único. É um jogador que está sem condições de ser titular no seu time, está recebendo poucas oportunidades e aí o Remo convida para ele vir jogar no Leão. Pode pegar aí, até os destaques do Remo são assim. Eu não estou aqui descendo a lenha na diretoria do Remo, porque eu não preciso fazer isso. O Bentes ele é a oposição dele mesmo. O Bentes, a sorte do Bentes é que a oposição dele ela é uma oposição fracassada e é uma oposição que não sabe fazer oposição. A sorte do Bentes é essa. Mas o problema do Bentes é ele mesmo. Essa que é a verdade. Mas se você analisar as contratações, você vai ver. Pablo Roberto estava encostado no Vila Nova. Vila Nova não sabia o que fazer com ele. Veio para o Remo e recuperou seu futebol. Pedro Vitor estava lá encostado no Náutico, né? Pertence ao Fortaleza. Fortaleza não sabia o que fazer com ele, emprestou para o Remo. Pedro Vitor vem recuperando seu futebol. Muriqui pensava até em aposentadoria. Vocês lembram que o Muriqui pensava em aposentadoria? Então, o Remo trouxe. Esses são os jogadores destaques do Remo. Esses são os jogadores titulares do Remo. Aí você analisa aqueles que não deram certo. O Rogério, né?
O próprio Diego Tavares, que desses daí era um dos poucos que tinha se destacado na última temporada, mas não conseguiu desempenhar o mesmo futebol no Remo. E aí você vê aqueles tiro no pé, né? Aqueles tiro na água, que eu posso falar assim. Que é Ray Lopes, Fabinho. O Fabinho até deu certo um pouquinho, né? Porque se você analisar o Fabinho aí, ele fez alguns gols, né? Gols inúteis, mas ele fez gols. Né? Eu esperava que ele não fosse nem fazer gols. E agora, para contratar, essa diretoria do Remo criou um vício, que é isso aí. Ir nos clubes e buscar jogador encostado. Porque é o que esses incompetentes conseguem trazer. Essa que é a verdade. Eles não vão conseguir trazer um cara que está se destacando em time nenhum. Eles vão trazer um cara encostado. Então, nós torcedores temos que torcer para que o time funcione. E é o que eu vou fazer com o Vitor Leque, com o Elton, com o Marcelo. Já fiz as minhas críticas nos 2 últimos que eu citei aqui. Mas vou torcer para que eles consigam mostrar futebol no Remo. O que me preocupa é a faixa de idade altíssima e as opções que nós temos para o jogo contra o Floresta. Que é um time que vem de 2 derrotas seguidas. O Floresta perdeu os 2 últimos jogos. Gerson Guzmão tá na corda bamba lá. Não sei nem se já foi demitido, né? Amanhã a gente vai falar bastante sobre o Floresta aqui no canal. Mas o que eu vim falando para vocês, nós temos que torcer, nós estamos numa condição que, e eu vou falar isso aqui, eu espero que você não me leve a mal, mas o Ricardo Catalá, ele não veio para o Remo para classificar o Remo, ele veio para o Remo justamente para salvar o time do rebaixamento. Essa que é a verdade. Se o Ricardo Catalá conseguir a classificação, é méritos do próprio Ricardo Catalá e dos jogadores que vão abraçar a ideia. Mas o objetivo do Ricardo Catalá, não do Bentes, dessa diretoria, mas do Ricardo Catalá é salvar o Remo do rebaixamento. Isso está bem claro, tá? Até pelo elenco que ele tem à disposição. Mas a gente vai conversar muito sobre isso e sobre o time do Floresta aí. Antes, eu só peço para você aqui, meu amigo, tá? Se você aí tá precisando fazer uma obra na sua casa, materiais de construção aí, obras de acabamento, VGA, nossa patrocinadora aqui, desconto para você que é inscrito no canal. Vai lá nas lojas de VGA, tá? Você vai encontrar lá as melhores marcas do mercado aí de materiais de construção. Tudo isso lá na VGA e desconto para os inscritos aqui no canal, tá bom? Esse vídeo também é patrocinado aí, meus amigos, tá? Pela Clínica Andrade Rego. Se você não foi na Clínica Andrade Rego, o telefone da Clínica Andrade Rego aí na tela para você. Faça seu implante dentário, coloque sua lente de contato, fique com o sorriso dos artistas aí na Clínica Andrade Rego. Esse vídeo também é patrocinado pela Verse Contabilidade. Se você não foi na Verse Contabilidade ainda, telefone da Verse aí na tela para você, tá? Entre em contato com a galera da Verse Contabilidade para você aí fazer o seu serviço de contabilidade se você está procurando. Atendimento personalizado especial para os inscritos aqui no canal. E só lembrando também que esse vídeo aqui é patrocinado aí, meus amigos, tá? Pela Ediótica. Se você não foi na Ediótica ainda, tá? O telefone da Ediótica aí na tela para você. Entre em contato aí com a galera da Ediótica. As maiores lentes e armações no mercado você encontra na Ediótica. E aquele preço, camarada, especial. Bora falar sobre o time do Remo, né? Porque o Vitor Leque chega, né? Como a gente já falou aí no início do vídeo. Ele chega para ser uma opção e quem sabe ser titular na esquerda do time do Remo. E aí nós temos outras opções, né? Porque nós temos fora, já garantidos, tá? Leonan, canela de vidro. Aí nós temos o Patolino, né? O Shoa, Anderson Shoa. E nós temos aí o Pablo Roberto. Eu acho mais fácil o Pablo Roberto jogar mais jogos que o Leonan nessa temporada, tá? Pra mim o problema não é o Leonan se machucar. Como eu falei ontem pra vocês, o problema é quem contratou ele como principal reforço para a esquerda. Porque o Leonan, perto dos 2 laterais dessa temporada, ele é um Roberto Carlos. Perto dos 2 laterais dessa temporada, ele é um Roberto Carlos. O problema é justamente, né, a questão física do Leonan. Infelizmente, né. Sobre o Shoa, né, ainda é dúvida, o Shoa não está totalmente descartado, mas o Claudinei aí é a principal opção para esse... E o Bochecha, hein, cara? E o Bochecha, hein? Né? Mas o Bochecha é segundo volante. O Bochecha tem físico para fazer o primeiro volante e tem muito mais vigor que o Claudinei, pelo menos na teoria, né? Se esse cara não serve pro Remo, o que ele tá fazendo aí ainda aí, cara? É isso que eu não entendo, entendeu? Mas vamos lá, para não perder o raciocínio, né? Pablo Roberto deve sair e aí 2 caras brigam por essa vaga, né? É o Franco e justamente o Marcelo. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Quem você colocaria? Richard Franco ou Marcelo? Principalmente pelos últimos jogos, que ele vem entrando bem, o Richard Franco, para mim, deveria herdar essa vaga.
deveria jogar nesse time titular aí do Remo. Pelo menos a minha opinião. Mas eu quero saber muito a sua. E o ataque, né? Eu acho que o Vitor Leque deve começar no banco e o Muriqui deve jogar por ali. Para mim um erro do Catalá. Eu acho que essa questão do Muriqui ser imprescindível já caiu por terra. O Muriqui precisa mostrar futebol como os outros jogadores. E não me vem com esse papo aí patético de que o Muriqui é a referência técnica do Remo. Se ele não funciona no Remo, o problema não é do Remo. Ele pode ser um monstro sagrado do futebol. Se ele não funciona no time do Remo, e se o Remo consegue se comportar e ser mais ofensivo sem o Muriqui lá, eu prefiro ele no banco. É a minha opinião, tá? Você também pode deixar a sua aí. E aí, né, temos dois caras brigando pelo ataque, Elton e o Rafael Silva. O Rafael Silva estreou de maneira razoável para ruim, né? Não fez quase nada no último jogo. Pedro Vitor, titular absoluto ali na ponta direita. Mas nós vamos enfrentar uma equipe que não vence há 2 partidas, né? O Floresta aí vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu para a Mucura de virada e perdeu, se eu não estou enganado, né? Perdeu o último jogo aí em casa, né? Também. E aí vai enfrentar o Remo em casa, com uma pressão aí, porque o Floresta, se não me engano, é o 18º, está na zona de rebaixamento. O treinador do Floresta é o Gerson Guzmão. Vocês lembram muito bem dele, né? É a cara da remisse, né? Pode ser uma remisse reversa também, porque o time do Remo está desfalcado. E são 2 desfalques, assim, na minha opinião, que hoje são 2 jogadores que é muito difícil de substituir no elenco do Remo. Não porque eles são monstros, que isso fazem a diferença, não. Porque não tem reposição, né? Então a gente vai com um time desfalcado lá para enfrentar o Floresta. Aí os prognósticos, né? A gente sempre fala aqui, trabalha com os prognósticos e eu vou usar a metodologia e a filosofia do Catalá. Um jogo após o outro. Esse jogo agora, para mim, ele pode ser a recuperação do resultado perdido em casa. Como assim, Wayne? Na teoria, não seria positivo para o Remo ganhar o Figueirense e empatar com o Floresta fora de casa? Na teoria, né? Não seria positivo? 1 ponto fora de casa e 3 pontos em casa. Pode acontecer o inverso, mas o Remo pode conquistar os mesmos 4 pontos, vencendo o Floresta lá. O Remo vencendo o Floresta lá, o Remo recupera, né? E consegue, de uma certa maneira, apagar aquele empate contra o Figueirense em casa. E aí, traz mais 3 pontos fora de casa, o que é muito importante. E briga, sim, entra de vez na briga aí por uma vaga no G8. Vamos ver, né? O problema maior desses acomodados aí do Remo, eu não me canso de criticar esses caras aqui, eu vou encher o saco desses caras aqui, é que o Remo ganha um jogo e eles acham que tá tudo bem. Já percebeu isso? O Remo empata ou perde um jogo, tem que contratar 3, 4 jogadores, né? Aí eles vêm a público encher linguiça com o torcedor. Aí quando o Remo ganha, eles somem. Eles não falam nada. Aí aparece o Bentes, né, pra fazer marketing. Perceba isso. Se o Remo ganhar o Floresta, o Bentes aparece na segunda e na terça fazendo marketing. Escuta o que eu tô dizendo. Escuta o que eu tô dizendo. E aí o Remo vai ficar nessa, né? Um resultado ruim aqui, ganha um aqui, né? Empata um aqui. Quando chegar nas últimas rodadas, aquelas 4 derrotas no início do campeonato podem fazer a diferença e podem fazer muita falta para o Remo. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Se você não estranhou, tá, gente? Aquele estúdio antigo, ele não vai mais existir aqui. Só um recado para vocês, tá? O estúdio antigo. Nós estamos aí preparando um estúdio para vocês, top. Fica ligado, tá? Aqui que você vai gostar pra caramba aí, um estúdio. E aguarde, tá? Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.